a palavra para o professor Edivan, vou acompanhar aqui de perto e tenho certeza que a gente vai ter uma belíssima noite aí, ok? O pessoal me ouve bem aí? Ok. Ok. Primeiro, agradecer as palavras iniciais aí do professor Igor, aí, me convidou aí para esse desafio que é direito penal para cartório, né? Que é que nem quando o pessoal que vai para engenharia, né? Que está correndo de ciências humanas, o pessoal que normalmente vai para cartório normalmente está querendo correr de penal, processo penal, algumas disciplinas específicas aí, que não é muita praia do pessoal. Mas, né, acaba sendo cobrado aí, como o Igor falou, e aí, inclusive, vou trazer alguns dados, algumas, né, pesquisas que eu fiz. Eu sou advogado, mas minha formação inicial é na área econômica, né, de administração na área de finanças, tenho mestrado nessa área, trabalho no governo na área econômica, na área de modernização do Estado, então tenho muita familiaridade com essa parte de dados e tentar trazer, na verdade, dados para a administração pública também tem essa complicação de tentar fazer dados qualitativos e quantitativos para as políticas públicas, né? Então, agradecer aí o convite do Igor, vou compartilhar aqui uma tela para a gente começar a apresentação. O pessoal já consegue ver a tela aí? Vamos lá, direito penal para cartórios, né? Inicialmente aí começar com essa conversa aí com vocês, né? Muito importante, né? Tá, muito importante penal para cartório, é como o Igor falou, né? Alguns dados dizem que dependendo da banca, né? E eu vou trazer esses dados, pode ser a diferença entre alguma, né? Nessa área aí que vocês estudam, diferença entre algumas dezenas ou até milhares de reais aí entre um cartório e outro. Depende aí de 4, 5 pontos, a classificação muda completamente e provavelmente, né, a escolha seria diferente por causa desses pequenos pontos em direito penal ou processo penal. Aqui, especificamente, a aula de hoje eu estou trazendo direito penal. Bom, o que é conhecido nos conforta, né, enquanto o desconhecido nos causa medo e receio. Então, às vezes, né, eu percebo, somente nas conversas que eu tenho com o Igor, que já que ele tem uns grupos de mentoria, além dos grupos abertos, ele tem uns grupos de mentoria, e fala muito do pessoal ter esse medo de direito penal e processo penal, né, em cartório. E o que eu vou trazer aqui para vocês, não sei se é impactante ou não, mas vai mostrar que, na verdade, assim, o medo, né, poderia ser diferente de acordo com a interpretação que você der para esses dados aqui. Porque o direito penal, né, no monitoramento que eu fiz, o que vem sendo cobrado para cartórios, né, para os concursos de cartório, é uma coisa muito legal, pelo menos o que eu percebi, né, nas questões que a gente monitorou aqui. Foram mais de... Na realidade, o banco de dados que a gente se debruçou são 10 mil questões, mas especificamente para cartório direito penal para cartório é menor as questões, mas são questões muito interessantes e é isso que eu vou trazer para vocês. Vale a pena estudar, né? Eu fiz um programa ali, passei para o Igor, ele compartilhou nos grupos. Vale a pena estudar direito penal para cartórios? E aí eu até trouxe esse gráfico aqui, né? O que eu penso, né, que caiu. Normalmente as pessoas, né, que erram, né, algumas questões lá, as poucas que caem, às vezes 4, 5 questões, pensam que errou por causa, né, dos aspectos visíveis que ela viu, quando não é realmente, né, o que realmente caiu e por que caiu em direito penal. Então, vocês vão perceber que está muito atrelado o que vem sendo cobrado pelas várias bancas em direito penal, a parte de direito penal para cartório, é uma coisa bem específica, algumas coisas bem específicas, que quando você se debruça sobre os dados, você vê claramente a tendência do que vem sendo cobrado e provavelmente que vai continuar sendo cobrado nos concursos aí, né, de notário e registrador. Bom, isso aqui eu trouxe só um apanhado dos últimos anos, né? Esse pequeno apanhado eu não coloquei aqui especificamente, né? Especificamente a banca, mas grande parte aqui das bancas são as bancas recorrentes, né? Funesp, que é de São Paulo, IES, mas você vê claramente, foi o que o Igor falou no começo, né? Entre 4 questões, em geral, às vezes o provimento é justamente onde é cobrado um pouco mais, remoção tem menos, né? 4 questões, a gente foi pegando. Isso aqui é só, eu vou trazer depois o banco de dados maior, mas eu só trouxe esse primeiro slide para vocês terem uma noção. Mas você já vê, por exemplo, em alguns concursos,
que houve até uma mudança. Por exemplo, remoção aqui no TJ do Ceará foram 11 questões de 100 e para o provimento foi muito menor, né? E você tem aqui, inclusive, no TJ aqui de Minas Gerais, em 2019 foram 7 para provimento e 4 para remoção, e aí monitorando você viu que praticamente continua a mesma proporção, só que ele pegou uma questãozinha aqui que de repente era para o provimento e jogou para remoção, mas você viu que de repente o examinador, vamos dizer assim, o professor que foi contratado, ele continuou fazendo as 11 questões, só que eles distribuíram diferente ali na prova de provimento, né? A banca distribuiu, né, da forma elas estão. Então, em geral, você tem aí, você tem aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, você tem aqui entre 4, né, aquelas bancas que acham menos importante, né, a questão de direito penal para a área de vocês, mas tem bancas aqui, como eu coloquei ali, que cobrou 11%, e 11% de uma prova, né, foi a banca do TJ, será 11% de uma prova, somente na área de cartório, em que a classificação é extremamente importante, né, não basta passar, né, tem que passar bem para se sentir confortável na hora da escolha. Então, faz uma grande diferença se debruçar, não se debruçar aleatoriamente, né, como eu vou mostrar aqui, mas se debruçar estrategicamente de forma que você faça a diferença. E aí, por exemplo, você acertando 11 questões, dependendo aí, você praticamente, né, compensa até totalmente uma prova de títulos que vale aí 10%, né, no concurso de vocês. 10%? Acho que é 10%, né, que ele falou. Então, a gente monitorou aí 10.000 questões. Dessas 10.000 questões, 662 questões foram de direito penal, né? Então, na média, né, os concursos de cartório, 6% da prova é direito penal. Pode parecer muito, pode parecer pouco para alguns, mas, assim, dependendo da estratégia que você tomar a partir dos dados nos quais eu me debrucei, eu acho que vale a pena, né, para mim, do ponto de vista, aí, pelo que eu acompanho, aí, a gente sempre se debate aí né, mais reservadamente, vale a pena, aí, que é uma diferença muito grande, 6 pontos, né? 6% da prova. Bom, e lei, doutrina ou jurisprudência, né? O que vem sendo cobrado nos concursos de cartório? Basicamente, quase 80%, né? 79% é lei, né? E aí, especificamente, eu vou trazer como é que é a forma que vem sendo cobrada essa legislação. Doutrina, né, que vem sendo cobrada 18%, essa doutrina que é específica, né, assim, daquelas partes no direito penal em que, na verdade, não é uma doutrina, é praticamente a própria lei, só que você precisaria um pouco mais, desculpa, de entendimento da lei, não é a lei pura, porque muitas vezes você tem a legislação ali, né, a lei, o próprio Código Penal, mas só que tem algumas nuances ali que o doutrinador resolve classificar aquilo que está posto na norma com uma nomenclatura, uma classificação que você dá especificamente para aquele conceito jurídico no direito penal. Então, acaba sendo lei, mas, assim, seria doutrina, mas se você soubesse, né, aquele conceito por outras formas, você mataria a questão, mas desconsiderou doutrina. Mas, assim, poderíamos considerar até mais uns 2 ou 3% aí, porque aquela doutrina ali tem muita coisa que é doutrina, mas no fundo também é legislação. É só uma classificação que o doutrinador resolveu dar para a lei, mas não foge, não é uma doutrina inventada, né? Não é uma especificação que está fora da legislação. Na verdade, é uma explicação da legislação que resolveu dar aquelas nomenclaturas. E aí, jurisprudência, 3%, diferentemente dos concursos da magistratura e Ministério Público, a cobrança de jurisprudência é muito maior, né, principalmente do STF e do STJ, principalmente jurisprudência recente, e essa jurisprudência aqui eu considerei as súmulas. Então, na verdade, no direito penal para cartórios, o que vem sendo cobrado muito são súmulas, e súmulas já pacificadas, não são nem julgados, não são nem julgamentos. Então, direito penal para cartório está muito bem solidificado, né, assim, do ponto de vista do estudo. Então, se você fizer um trabalho bastante adequado na lei, na doutrina. Eu estou falando doutrina só a parte geral. Não precisa nem pegar a doutrina de a parte especial do Código Penal, legislação extravagante. É só aquela doutrina ali do artigo 1 até o 120, né, do artigo 1º até o 120, e a jurisprudência é
aquelas súmulas clássicas, né, do STJ, do STF, de direito penal, súmula vinculante. Nada de jurisprudência mais recente, então está bem tranquilo, né, do que a gente monitorou em direito penal para cartório. Em termos de números, aí são as questões que a gente pegou. 523 questões foram da lei, né? 119 da doutrina, aquele percentual que está ali, 20 são as jurisprudências, e depois a gente, ao longo do tempo, a gente vai colocar isso tudo no documento, na verdade, numa plataforma, vai também disponibilizar esse material. E agora a gente vem para uma parte interessante, né? Que é os assuntos, né? Que já sabemos que a lei é importante, né? Uma parte da doutrina ali é bom fazer uma leitura, comprar um livro básico aí de teoria geral. E os assuntos? Bom, a gente resolveu classificar em grandes blocos. Esse primeiro se debruçou sobre esse banco, a gente fez primeiro sobre os grandes blocos. A gente colocou 13 blocos, então botou conceito e evolução histórica do direito penal, né, os princípios penais, lei penal, teoria do crime, teoria da pena, e aí aquela parte especial do direito penal, que são os crimes em espécie, né? Que é a partir do 121 em diante. Crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, propriedade material, organização do trabalho, aqueles capítulos específicos, títulos, né, do Código Penal. Crimes contra o sentimento religioso, respeito às mortes, crimes contra a família, incolumidade pública, paz pública, contra a fé e administração pública. É a distribuição, né? A distribuição do próprio Código Penal aqui que a gente fez para monitorar essas questões desse banco de dados aí. Bom, e os assuntos? Mas a gente vai só abrir um parênteses aqui, que foi uma metodologia que a gente usou para monitorar esses assuntos. Então, vou abrir um parênteses aqui só para explicar o que é que eu já venho fazendo para outros concursos e resolvi fazer aqui para o concurso de cartórios. A gente tem, né, e aí o pessoal, acho que o Igor já deve ter falado para quem participa da mentoria dele, a gente tem esse modelo aqui em grande parte das situações da nossa vida. Né? 20%, né, dos inputs geram, né, 80% dos outputs. E é isso que a gente tentou fazer nesses assuntos. Né? E isso vem da onde? Do princípio de Pareto. Né? O princípio de Pareto deriva a observação de Vilfredo Pareto de que apenas poucas vitais, né, das vargens, foi o estudo que ele fez no jardim dele, né, em seu jardim, produziam a maioria das ervilhas, ou seja, 20% da entrada de tempo, recursos e esforços é responsável por 80% da produção, resultados e recompensas. Então, na verdade, assim, a gente tentou, e a gente vem fazendo isso em concurso, tentar pegar aqueles 20% de assuntos, daqueles 13, que vão dar esses 80% de resultado para o concurso de cartório. Né? Das 10 questões, quais são as 8 que sempre vão estar recorrente ali no concurso de 10 questões, ou no concurso que vai ter aí 4, 5 questões, 4 questões sempre vão estar ali presentes. E aí, algumas coisas aqui, né, que de Pareto, e não é uma teoria assim, só uma teoria de concurseiro, uma teoria que todo mundo fala, não. E Pareto mostrou isso e vários estudos vêm mostrando subsequente. Né? Tem um livro famoso aí, que é best-seller no mundo. Né? Pareto percebeu que 80% da terra da Itália pertencia a 20% da população. Ele então fez pesquisa sobre outros países e descobriu, para sua surpresa, que uma distribuição semelhante acontecia. Por exemplo, hoje, né, Microsoft notou que ao corrigir os primeiros 20% dos bugs relatados, 80% dos erros spam relacionados a um dado sistema seriam eliminados. Um teste de carga é uma prática comum de estimar que 80% do tráfego ocorre em 20% do tempo. Então, isso daí, engenharia de tráfego, engenharia, né, de mobilidade urbana, engenharia de software, low e alto, expressão colorado, 20% do código contém 80% dos erros, encontre-os e conserte. Disse, né, que cerca de 20% dos esportistas participam de 80% das grandes competições, e destas, 20% ganham, né, 80% dos prêmios. Isto também pode ser aplicado a equipes em muitos esportes populares. Então, o princípio de Pareto tem sido usado também em treinamentos, em que aproximadamente 20% dos exercícios e hábitos têm 80% do impacto, sendo que o treinador não deve focar muito no treinamento variado. E aqui você tem, né, inclusive a distribuição hoje, né,
quintil da população, ou seja, 20% dos mais ricos, né, hoje detêm 80% da renda no mundo. E aí você vai vendo isso em várias e várias situações. Isso não é diferente no mundo dos concursos, em qualquer disciplina, né? Eu uso muito isso no trabalho, eu trabalho com políticas públicas, né? Trabalho com legislação, a gente trabalha também elaborando legislação, né? Marco Legal do Empreendedorismo, Lei Complementar 123, Lei de Micro e Pequena Empresa, também a gente foca, sempre tem trazido também essa visão aqui para as políticas públicas. Isso aqui é o que a gente vem fazendo, né, também, né, para a legislação. Isso aqui é a Lei 8.112, então você tem aqui exatamente 4 assuntos que, assim, no monitoramento que a gente fez também, banco de dados, que dá 81% do resultado, né? Para quem estuda concursos fora da área de cartório, essa é uma lei praticamente recorrente, não tem como não ser cobrado em direito administrativo, né? Para a magistratura federal, para o Ministério Público Federal, para as carreiras também não jurídicas. Trouxe aqui a 8.066, né? Que foi revogada, revogada não, né? Temos a lei 14.133, a nova lei de licitações, mas ainda continua valendo a parte não penal, né, da lei 8.066 até pelos próximos 2 anos, mas a mesma situação. É uma lei recorrente em concursos na área de direito administrativo, isso aqui eu fiz específico por um trabalho aqui também de mentoria, e que 6 assuntos correspondem a 82% dos resultados. Um outro trabalho que eu fiz há um tempo atrás, mesma situação, né? Isso aqui foi para a OAB. Então, pegamos todas as matérias e vimos que 20 a 40%, né, das disciplinas, especificamente da OAB, traz 80% do resultado. E todo mundo sabe que, na verdade, você precisa aqui de 50% para passar, né? 40 questões você consegue, mas com 20%, aí 30% das disciplinas, você já mata a OAB aí. E aí, por exemplo, isso aqui são editais que a gente traz, né, faz esse trabalho de monitoramento. Isso aqui foi especificamente da OAB e mostra que 150 questões de direito civil da OAB se concentram praticamente os 80% em obrigações, né, direitos reais e direito de família. Tudo bem, Ivan, mas direitos reais, direito de família, obrigações são cada um semestre na faculdade de direito. Mas aí você consegue abrir mais, né? Em obrigações você consegue perceber que tem as modalidades, transmissões, adimplemento e inadimplemento, consegue ver claramente onde é que está os 12%, né, de obrigações. Isso aqui é um pequeno adendo que eu estou fazendo para vocês entenderem o que a gente fez com o direito penal para cartório aí para vocês nessa apresentação. E aí você consegue, isso aqui foi especificamente o trabalho que eu fiz para o pessoal da OAB, você consegue em determinadas disciplinas, que aí é o caso do direito penal para vocês, tipo direito humanos, que cai somente 2 questões para a OAB, você consegue ver, ó, foca nesse aqui. Se tiver tempo, né, dispõe de tempo, você vai fazer essas outras disciplinas. Direito do consumidor, que sai 2 pontos na OAB, foca só nesses 2 que são recorrentes, né, que sempre cai no concurso da OAB, né, no exame da OAB. E, se der tempo, esses outros, né? Estatuto da Criança e do Adolescente também é 2 pontos na OAB. Foca nesses 2, que são mais recorrentes, e, se tiver tempo, você vai e mergulha nisso aqui. Direito internacional, que também é somente 2 pontos. Foca nesses 2, isso aqui é a orientação que a gente passa. Se tiver tempo, né, vai para esse. E direito penal, no caso da cartória, é isso que a gente tentou fazer. Ó. Das 4, 5 questões que vem caindo, vai ter que focar aqui, porque é o recorrente. Vou trazer isso em questões, em dados, mostrando para vocês, né, que pode valer mais 1 ou 2, ou até gabaritar direito penal para cartória e fazer as 5 questões tranquilamente. Daqui foi para a Polícia Civil, eu fiz agora, né, para a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, né, e aqui, ó, direito penal para Polícia Civil do Distrito Federal, você tem 17 tópicos, e se você for um concurseiro normal, você vai começar a estudar, né, que está nesse período de pandemia, na qual, né, os concursos estão suspensos, aí as provas, vai começar a estudar princípios do direito penal, lei penal no tempo, lei penal no espaço. Então, na verdade, quando você faz o monitoramento, você percebe que os crimes contra a administração pública, nos concursos da área policial, especificamente nessa banca CESP, no de cartório, eu monitorei todas as bancas, botei no banco lá IESES, FUNESP, todos os concursos que tiveram. Você inverte completamente a sua lógica de preparação. Você vai colocar, né, o último item em tese, se você fosse seguir a lógica do edital, e o item 5, né, das infrações penais em espécie, no primeiro módulo de estudos. Aqui a gente divide módulos de estudos
as pessoas, né? E a gente faz um cronograma aqui normalmente para as pessoas, que é, né, como estudar. O primeiro módulo você vai estudar aqui, logo faz todos os módulos, só para você saber. No primeiro módulo você estuda aqui. No segundo, no terceiro simulado, você bota o módulo 1 e 2. Módulo 1 e 2 é esse aqui, ó. Módulo 2, vai estudar isso aqui. Lógico que a gente pressupõe que a pessoa já tem a base. Se a pessoa não tem a base, logicamente ela vai ter que, às vezes, né, que nem na faculdade, você tem pré-requisitos de aprendizagem para entender um conceito. Mas, assim, em geral, aqui o pessoal que estuda para cartório já é formado em direito, já viu, pelo menos na faculdade, de direito penal, processo penal. Então, pressupõe que você pode inverter essa lógica, né, de estudo no direito penal. Precisa saber, né, primeiro a introdução, depois, né, os primeiros conceitos de direito penal, para depois aprofundar nos crimes em espécie, né, e no que mais cai. E aí é mais ou menos essa lógica que a gente segue, né, na preparação pessoal da área não jurídica. Bom, e o direito penal para cartórios, né? Como é que fica? O que o pessoal tem tanto medo do direito penal para cartório? O que vem caindo, né? Pô, será que, né, eu saí fora de magistratura, Ministério Público, queria passar no cartório milionário e vou ter que estudar de novo tudo que um magistrado estuda, né, o Ministério Público estuda? Na realidade, vocês começar a perceber aqui, ó, o que vem caindo, né? Quais os assuntos em termos percentuais que vem caindo para cartório. Então, teoria da pena, então é recorrente, né? Teoria do crime, e aí eu achei interessante isso aqui, né? Que é crimes contra a família. Eu falei, cara, como é que crimes contra a família? Depois eu vou trazer um dos dados aqui para vocês entenderem por que isso vem caindo tanto aqui no concurso para cartório. E crimes contra o patrimônio. E aí você vai perceber que esses 4 itens aqui, esses, né, 4 itens, esses 2, mas esses 4 itens, eu botaria esses 4 aqui para o concurso de cartório. Esses 4 itens aqui vão dar 89% uma prova de cartório. Ou seja, você pegar, juntar esses 4 itens de tudo aqueles. Lógico que cada um daqueles itens, dos 13 itens que a gente trouxe, você vai abrir mais, né? Que nem eu fiz para direito civil para a OAB, né? Mas você vai conseguir abrir aqui também, você vai conseguir ver mais, né, detalhes que vem caindo. Aqui a gente não vai abrir na apresentação para não ficar extensa a apresentação, porque ainda vou mostrar as questões e como isso vem sendo cobrado, mas assim, de cara, o grande insight que vocês podem levar, né, especialmente dessa apresentação para a preparação de vocês em direito penal é teoria da pena, teoria do crime, crimes contra a família, né, e crimes contra o patrimônio. Tem que focar a leitura do Código Penal, né? E, eventualmente, se você comprar uma doutrina, não vai começar a ler de princípios, né? Princípios de direito, nem parecer aqui, se eu botei princípio, acho que está aqui, não, evolução histórica. Por exemplo, no meu livro ali atrás, Direito Penal, ali, a doutrina que eu tenho dá umas 50 páginas disso aqui, pelo menos na doutrina. Não, princípios ainda tem 1% aqui. Mas, né, tem várias outras coisas aqui que, sinceramente, para a economia de tempo, né, para o foco de vocês, né, só se eventualmente não já domino teoria da pena, que né, bem complicado, tem vários detalhes, né, várias situações aí que você tem que estudar, teoria do crime, né, várias situações. Dominou isso aí, pronto. Você está se tornando uma pessoa apta a estar lá nas cabeças aí de concurso de cartório. Vamos lá. E vale a pena realmente estudar concurso, né? Estudar direito penal para cartório, né? E isso aqui lá em cima era o que eu penso que caiu, que eu realmente caiu e por que caiu, né? Vocês perceberam aqui que caiu, né? Que eu marquei ali. Crimes contra a família, crimes contra o patrimônio, né? E por que caiu, né? Você vê só aquela ponta do iceberg, mas quando você mergulha nos assuntos que vem caindo justamente desses assuntos, começa a perceber o seguinte: crimes contra a família. Você começa a perceber que, na verdade, o que vem sendo cobrado para cartório, somente na área de direito penal, são coisas correlatas à atividade de vocês. Então, você começa a perceber algumas coisas aqui, tipo crimes contra o casamento, que está justamente nesse título dos crimes contra a família, né? Crimes contra o estado de filiação, ou seja, completamente atrelado, né, ao RCPN, né? Ou seja, se você for ler aqui, ó, estado de filiação, né, várias situações aqui, ó, pátrio e poder, são assuntos, na realidade, por isso que depois eu falei, entendi por que tantas questões de direito penal, né, que coloca isso como o terceiro assunto mais cobrado no direito penal obrigatório. Então, quando a gente se desespera, né, vê só o ponto do iceberg, acha que vai ter que ficar estudando loucamente homicídio, né? Porque, por exemplo, o pessoal da área policial,
magistratura, Ministério Público, o foco deles de direito penal é homicídio, furto, roubo, é o dia a dia, né, da área policial, Ministério Público, transação penal, magistrado, né, corrupção, né, crimes contra, eu até mostrei ali, né, no mapeamento que eu fiz para a área policial, crimes contra a administração pública, principalmente corrupção, e aqui para cartório não. Né? Então, você percebe que há uma certa, né, correlação entre aquilo que vocês vão atuar e faz até sentido, né? Depois eu vou trazer mais alguns dados, a cobrança, né, o tipo de assunto que vem sendo cobrado. Às vezes você erra lá de questão de direito penal e não percebe que, na realidade, você tem que focar em determinados títulos e capítulos do direito penal, porque também vão até ajudar na atividade, né? Na atividade de vocês, na serventia de vocês. Aqui nos crimes contra o patrimônio, né, você vai ver a mesma coisa. As questões, ó, estelionato e outras fraudes, estelionato, duplicado simulada, abuso de incapazes, fraude no comércio, né, emissão irregular de conhecimento, depósito de warrant, fraude e execução. Isso aqui é totalmente ligado, né, à atividade notarial, à parte de cartório de títulos e documentos, né, registro de títulos e documentos. Ou seja, não é aleatório as questões de direito penal, né? Não é, o examinador não tem pego, né, aleatório, não, vou pegar aqui o que o pessoal da área de cartório mais odeia e vou colocar porque eles vão errar. Tem tido, na verdade, grande correlação com a atividade do dia a dia e vai até ajudar você a ser um bom, né, delegatário, né, após assumir. Bom, e quais assuntos estudar, né? Então, quais os assuntos que seriam ideais para estudar hoje, né, nesse mapeamento que a gente fez? Eu ainda vou trazer algumas questões para você, mas já dando mais alguns insights para você. Teoria da pena, crimes contra o patrimônio, teoria do crime, teoria geral, uma parte ali, crimes contra a família, que é aqueles crimes ali. É um núcleo essencial de estudos hoje para quem, né, estuda direito penal para cartório. Custo-benefício, como eu coloquei lá no programa, custo-benefício ótimo, né? Estudar um pouco aí de lei penal no tempo, que ainda cai alguma coisa ali, crimes contra a fé pública e crimes contra a pessoa, porque você quer, assim, homicídio, furto, essas coisas, né? Na própria faculdade o pessoal dá muito ênfase nisso, então é bem tranquilo também aprender isso. Baixa incidência em provas objetivas, isso aqui, baixa aqui no cartório. Princípios penais, crimes contra a propriedade material, então, assim, você pega, a gente vai deixar a apresentação, depois eu passo aí para o Igor, né, para ele colocar aí algum drive para disponibilizar você. Então, assim, o primeiro insight é esse, né? Então, em termos de mapeamento, em termos de percentuais, números absolutos, já o foco, né, tendo visto que a maioria aqui é formada em direito, já estuda para cartório, já tem a formação jurídica e está estudando agora para cartório, é seguir o roteiro aqui. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais aqui sobre algumas situações. Vamos lá. Exemplos de como cai, né? Sabe demais tudo, tudinho, só lembra o que não cai. Então, lógico, dentro daqueles grandes assuntos, você tem alguns assuntos que são mais, né, recorrentes, mais esmiuçados. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Bom, trazer só um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo não, tem outras questões mais lá na frente, mas da FUNESP, né, foi dos últimos concursos, acho que 2020 quase não teve concurso, TJ de Alagoas de Remoção. Você começa a perceber que, inclusive, a forma de ser cobrado, né, o tipo de questão enunciado, tem tudo a ver com a atividade notarial. A inserção de declaração falsa em documento público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade de fato juridicamente relevante, configura. O gabarito é a letra C, mas se você for pegar, pega aqui a marca-texto, se você for pegar as respostas, né, favorecimento pessoal é o quê? O 348, auxiliar, subtrair a ação da autoridade pública, autor do crime, que é combinada com a pena de reclusão. Né? Sonegação de documento, a letra B aqui, extraviar livro oficial aqui, ó. Livro oficial, qualquer documento de quem tem guarda a razão do cargo. Isso aqui é cara de quem? Quem tem essa autoridade, né? O tabelião. Sonegá-lo ou inutilizá-lo totalmente. Ou seja, são assuntos que são correlatos, até importante saber como tabelião, né? Como notário. Letra C é a resposta, né? Que é omitir documento público, né? A atividade notarial registral tem essa característica de documento público, né? Declaração que deveria constar ou dele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita, com o de prejudicar direito, criar obrigação a alterar, que é justamente o crime de falsidade ideológica.
E a letra D, crime de falsidade material. Falsidade material está escrito no parágrafo 1 do artigo 301 e relata que é falsificar no todo ou em parte, né? Atestado ou certidão, que não é o caso aqui, é especificamente letra da lei, mas as questões, os itens da letra da lei que ele cobra, justamente aqueles itens que eu acho que é importante um tabelião saber. Eu acho não, né? Acho que é vocês mesmo lendo isso aqui, lendo isso aqui, vocês percebem que isso tem a ver com a atividade de vocês, né? Então, aqui, ó, a falsidade material, entender esse crime. É no todo em parte atestado ou certidão, teor de certidão atestado verdadeiro, né? Prova de fato, circunstância que habilite alguém a obter o cargo, isenção, ônus de serviço público, característica, qualquer outra vantagem. Então, você percebe que, apesar assim, de, num primeiro momento, quando você lê uma questão dessa, isso daí é só coisa de direito penal que, de repente, eu deveria saber, né, especificamente, está aqui, ó. A resposta é essa. Não, mas na realidade os próprios outros conceitos que ele está colocando aqui são conceitos que você deveria saber como notário ou, né, o tabelião. Vamos lá, outra aqui. Essa aqui é também bem legal. Essa aqui é da IESES, né? Computa-se na pena privativa de liberdade na medida de segurança. Computa-se a pena privativa de liberdade, medida de segurança, o tempo provisório no Brasil, no estrangeiro, de prisão administrativa, internação e hospital de custódia e tratamento. Esse é o cômputo denominado do Código Penal de... Aí a letra C aqui, detração. Por que eu trouxe essa questão aqui que não é específica da atividade de vocês do ponto de vista de direito penal, né? Bem específico de execução penal. Na verdade, sim, é uma questão que ele queria saber só se você sabia aqui, né? O título aqui, detração. Detração é isso aqui, né? Computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil e no estrangeiro, de prisão administrativa ou de internação em qualquer estabelecimento referido. Ou seja, né, a detração é você reduzir o tempo da pena, né, que a pessoa vai cumprir essas questões. Mas como é uma questão, né, que é fora da área de vocês, você vê que ele cobrou muito simples. Na verdade, tinha que saber isso aqui, detração. E o mais legal é que tem outras e outras questões nesse mesmo sentido, que eu vou passar aqui para o slide, vocês vão entender o que eu quero falar. Aqui, ó. O abatimento da pena privativa de liberdade, da medida de segurança, do tempo de prisão provisória no Brasil e no estrangeiro, de prisão administrativa, de internação hospital de custódias e de outro estabelecimento adequado é chamado de... Aqui, opa, eu não mudei aqui, o gabarito está errado, mas é aqui a letra D, que eu copiei e colei. Fica até parecendo que é o mesmo slide, mas não é o mesmo slide. Essa aqui é a prova do TJ do Pará e essa aqui é do TJ do Ceará. Ou seja, quando o examinador do direito penal ele sai um pouco da área de vocês, que não tem a ver com a atividade de vocês, ele tende a cobrar o conhecimento específico de você saber da detração. Não é a mesma questão, não é o slide, eu não copiei o slide, são questões de provas com diferença aí de praticamente um ano e meio, quase dois, para mostrar para vocês que tem algum conjunto de legislações que o custo-benefício é ótimo, porque ele repete integralmente aquele assunto. Então, sabendo quais são aqueles 4 assuntos mais importantes no direito penal, para você matar aquelas 5 a 8 questões das questões que vão cair, sabendo que quando sai daquele conhecimento que não é tão específico de vocês, que tem conhecimento de falsidade, né, documento público, é bem literal, eu investiria nesses tipos de artigo. Né? Esse tipo de artigo eu vou trazer, inclusive aqui, como você fazer isso especificamente, tendo uma legislação, né, pegando aqueles 4 tópicos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. E aqui, especificamente, tem formas de estudar, né? Como é que é as formas de estudar? Hoje a gente tem muitos materiais aí no mercado. Isso aqui eu trouxe um exemplo de um material, especificamente, uma legislação anotada. Então, assim, eu não estou fazendo propaganda de nenhum curso, isso daqui eu peguei aleatório. Assim, tem site, legislação anotada, legislação destacada, tem vários sites. Pegar aqueles artigos, especificamente aqueles artigos, né, daqueles 4 assuntos, né, teoria da pena, teoria do crime, crimes contra a família, né, e crimes contra o patrimônio, né, e alguns crimes contra a fé pública que são bem literais, pegar esse tipo de material, que esse tipo de material ele já traz totalmente mastigado para você, né, destacado, por exemplo, inimputáveis, ele bota aqui, e lá em cima ele diz o que significa cada uma dessa marcação aí.
Então, ele fala quando a marcação está em roxozinha, porque esse aqui já foi cobrado em prova. Eu acho que quando está de outra cor aqui, ele diz, né, especificamente, eu acho que é azul, especificamente azul nessa legislação, e fala que isso aqui sempre troca. E aqui nesse trabalho, aqui nesse material aqui, depois também posso até disponibilizar, isso é gratuito. É porque é para outro tipo de concurso, mas de repente pode orientar no estudo de vocês. Ele coloca aqui quais foram os concursos que foram cobrados: MPF, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o Ministério Público da Bahia, Ministério Público de São Paulo, Tribunal de Justiça de Goiás. Isso aqui são concursos de magistratura e Ministério Público. Tribunal de Justiça da Bahia, de novo, né? Tribunal de Justiça do Distrito Federal, magistratura 2007, 2014, cartório, que ele botou cartório especificamente, né? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Tribunal Regional Federal, que é a magistratura federal. E ele botou especificamente quando tem alguma questão mais preponderante, ele coloca nesse material: assinale a alternativa correta. A imputabilidade pode ser definida como conjunto de condições de maturidade e sanidade mental que permite o agente conhecer o caráter ilícito do seu ato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele coloca aqui que é a resposta de sim, mostra especificamente alguma forma diferente de cobrar. E aqui, por exemplo, isso aqui também cai muito para cartório. Só saber isso aqui, tem pelo menos das 662 questões que a gente monitorou, eu acho que deve ter ali pelo menos umas 10 ou 15 que simplesmente na prova, né? Esse aqui foi o TRF da primeira região de 2009. Se for só você saber esses 3 itens, quais os tipos de penas que existem no Brasil, que é penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e multa, só isso aqui você já mata várias questões recorrentes. É que nem aquela de detração, né? Você vai lá, e aí eu vou mostrar uma outra forma também de estudar a legislação, então, né? São várias questões nessa aqui. Essa aqui eu marcaria assim, que decorar isso aqui. Tem várias outras decorebazinhas naqueles 4 tópicos de direito penal que são recorrentes nas 662 questões que a gente monitorou. E aqui o outro modelo, a mesma situação daqui. Então, a gente chama essa forma de estudar de marcações dinâmicas, né? Você colocar, eu sei, né? Você já tem que estudar aí, o Igor tem, acho que um projeto dia de sábado, né? Que vocês fazem a leitura do Código de Normas, já tem a legislação de Código de Normas para estudar e ainda tem que estudar, quando cai direito penal, legislação. Mas desse formato, acho que fica mais fácil, porque você já sabe a aplicação prática. É diferente de você ficar lendo a norma e não saber o que vem sendo cobrado aqui. Né? Especificamente, você já sabe, inclusive, os concursos no quais foram cobrados. Aqui já tem uma relevância maior, né? Já caiu muito mais concursos. E esse material aqui traz um pouco de súmula, né? E traz também algumas atenções que você tem que ter. Né? Você já tem que estudar Código de Normas, mas assim, no direito penal seria uma das formas de estudar. Eu acho essa extremamente relevante, né? Essa aqui eu acho que é uma das formas, mas a que eu mais gosto é a próxima, que é essa aqui. É você tentar pegar a legislação e transformar isso em esquemas e mapas. Então, aquela mesma legislação, essa aqui, ó, que cai praticamente, sei lá, não sei, vou fazer o monitoramento. Estou com a planilha, cada vez eu vou trabalhando ela, faço um filtro aqui, um filtro ali. Mas isso aqui, esse artigo 32, ele está aqui. Né? Da mesma forma, está aqui. E para o seu cérebro, aí teria que ter uma outra aula para explicar como é que ele funciona, mas mapa mental, né? É praticamente uma das, vamos dizer assim, é ouro em pó para o seu estudo. Você fazer um mapa mental, tentar memorizar por meio de mapa mental. Tem outras técnicas de memorização, memória associativa, tem vários outros modelos que a gente pode também depois passar para vocês, mas mapa mental é o início de você começar a dominar um assunto, você começar a esquematizar em mapa mental. Esses 4 mapas mentais aqui, ó, penas privativas de liberdade, restritivas de direito pecuniárias. Penas privativa de liberdade, restritiva de direito pecuniárias, e você saber um pouquinho mais, que a pena privativa de liberdade tem reclusão, detenção e prisão simples. As restritivas de direito tem prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária, perda de bens e valores. E a pena pecuniária é a pena de multa. Só juntando esses 2 gráficos aí, das 662, você já aumenta aí a sua capacidade de responder mais 30, que eu falei, bota mais umas 60. Já tem 100 questões aqui para você responder com essas 2 figurinhas. Né?
Se você pegar as penas, essa aqui, ó, privativa de liberdade, isso daqui, pegar esse gráfico e pegar várias questões de cartório, é só botar esse gráfico aqui embaixo. Tá aqui, ó. Agora lê em cima, A, B, C e D e responde aí. Se pegar as penas privativas de liberdade, e aí você está se tornando o cara de concurseiro de alto rendimento de cartório na área de direito penal, saber as espécies das penas privativas de liberdade, né? Que é a reclusão, detenção e prisão simples. Saber o cabimento dela, que é crimes mais graves, menos graves e as contravenções penais. Saber o regime inicial. Isso aqui é fácil para você decorar no dia a dia. Vocês decoram coisas muito mais difíceis aí das leis de cartório. Então, você saber o regime inicial, que nesse aqui é fechado, especificamente fechado. Esse aqui é no semiaberto e aberto. Esse aqui cabe semiaberto e aberto, mas não pode haver regressão para o fechado. Né? E aqui você tem os efeitos extras penais, né? Todos os efeitos da condenação. Esse aqui, todos os efeitos da condenação, exceto incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela e curatela. Isso aqui é importante, né, para vocês, tutela e curatela, né? Só que trabalha na área de registro civil. Né? Esse aqui não possui efeitos da condenações. Interceptação telefônica, só cabe, né, na reclusão. Você memorizou esse quadro aqui, das 100, acrescentei mais umas 50, 70 questões, ou seja, já tem aí 30, 40% das 600 respondidas. Questões. Porque eu falei para vocês, 43%, vou voltar aqui rapidamente para vocês entenderem, voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui. 43% das questões de cartório estão aqui, ó, teoria da pena. E esses gráficozinhos respondem das 600, 300, quase 300, 662, metade da 330. Tira aí mais umas 60, né? Daí umas 300 e poucas questões está aqui, ó, isso aqui. E esses gráficozinhos, né? E tem outros que a gente pode depois passar para vocês, que é muito mais fácil do que esse aqui. Para mim é muito melhor essa parte aqui. Esse aqui também, ó, dosimetria da pena, saber a dosimetria da pena. Que é, você tem que ter a primeira fase, circunstâncias judiciais, que é o 59, né, do Código Penal, as agravantes e atenuantes. E aí tem um outro gráficozinho que você tem que aprender a partir desse, que é que na primeira e na segunda fase você não pode passar nem do mínimo nem do máximo da pena. Só na terceira fase, que é nos casos de aumento e diminuição de pena, que aqui você pode passar. Que seria um outro gráfico, não deu aqui no slide, mas a gente tem também. Aí você praticamente se tornou, né, o alta performance no concurso de cartório. Estou falando especificamente nessa área aqui, direito penal. Sei que vocês têm que estudar, né, teoria geral de atos notariais, né, registro de imóvel, várias outras coisas, mas estou falando para vocês fazerem uma prova de direito penal, chegar na prova de direito penal daquelas 4 questões que vai cair hoje, eu vou matar as 4. E pode reverter, né, como o Igor falou, num dia que a banca resolver cobrar 10 questões. E você sabe que das 10 questões, 4 a 5 vão estar aqui na teoria da pena. Ou na teoria do crime. Teoria do crime tem vários e vários e vários esquemas na internet, né? Você digita lá imagens, Google Maps, né? Google Imagens, aliás, Google Imagens, mapa mental, né? Mais, sinal de mais e teoria do crime. Cara, vai baixando aquilo ali, não precisa nem ir para a legislação, né? Memorizou aquilo, pega 662 questões, baixa lá do que concurso, né? Do questões de concurso, do TEC concurso, e você vai ver pelo gráficozinho que você vai, né? Se você quiser investir, ganhar mais esses pontinhos, né? Quando voltarmos nos concursos em 2021, o foco de vocês em direito penal tem que estar aqui. Deixa eu ver. E agora, reflexões finais, né? Estou indo para a parte final para vocês entenderem o que é que a gente acabou chegando às conclusões desse monitoramento. Bom, na maioria dos concursos, a base penal não é muito forte em termos de quantidade de questões, né? Como o Igor falou, dá 4 a 10 questões, comparando, logicamente, com o direito notarial e registral, direito civil, direito constitucional, direito administrativo, que são mais cobrados na fase preambular, a maioria das bancas de concurso dessa natureza, mas é essencial no médio e longo prazo. Vou explicar por quê, foi uma outra coisa, mas já para discursiva não cabe hoje. Em concurso de cartórios é cobrado especificamente na fase oral, terceira fase também, né? Percebi isso nos editais, porém porém não há, né, na verdade, como se tiver um liame penal, por exemplo, alguns temas de dissertação, que, né, algumas bancas já disponibilizam, como seria o caso de um tema notarial sobre protestos de títulos sustados judicialmente com liame de fraude e falsificação.
Ou seja, você entender um pouco de direito penal numa prova discursiva, você já faz a diferença ali na hora de citar, né, a legislação. Nessa linha, por exemplo, o estudo de direito penal é importante para o desenvolvimento da atividade registral e notarial, especialmente no conhecimento dos deveres de alguns casos, né, como eu mostrei algumas questões para vocês, como, por exemplo, a utilização de documentação falsa para o registro de nascimento ou óbito. Então, você tem lá algumas questões que eles cobram, muitas a parte documental, né, que tem o cartório de registro de títulos e documentos, você percebe que eles assim, não cobram só o simplesinho da legislação, né? Bota ali a legislação simples, mas você tem claramente uma tendência a que eles buscam que você entenda a sua função. Reflexões finais, parte 2. Há temas que têm uma importância relevante para a atividade notarial registral. Né? O direito penal para algumas bancas não tem essa importância devido ao seu baixo número de incidências. Algumas bancas são clássicas que não fogem daquele limite ali, de 4 a 7 questões, né? Em torno de 5. Mas lembrando, né, que o Igor me pediu, eu vou fazer um trabalho desse para processo penal. Então, se você juntar direito penal e processo penal, se a gente chegar à mesma conclusão em processo penal que a gente está tendo aqui, você já tem em torno aí de 10 a 12%, às vezes, dependendo da prova, né, em torno aí de 10, 8, 10. Processo penal acho que é menos cobrado que direito penal. Ainda não finalizei o monitoramento. Mas pode fazer uma grande diferença você saber especificamente onde você tem que focar o seu estudo. Assim, o domínio de direito penal só é de suma importância para algumas bancas examinadoras, mas especialmente na última fase do certame. Por vezes, questionamentos na primeira fase podem não representar percentual alto, mas deve ser visto com certo critério para a última fase. Em média, a disciplina representa, a depender da banca, de 4 a 8%. Né? Mas já teve lá um outline lá, né, 11% ali, mas foi exclusivo ali. Se você pegar, monitorar todas as provas que a gente viu, fica aí, 7, 8, muito raramente pula ali para 10, 11 questões. Parte 3. Mas o direcionamento de estudos é uma possibilidade clara, que a gente fez aqui, diante da análise estatística das questões nos últimos anos dentro dos concursos cartório. A lei representa 78%, né, mostrei para vocês, na primeira fase, contudo, em outras fases, o questionamento doutrinário e jurisprudencial se torna mais relevante, especialmente na fase oral, né, quem tem dificuldade na área de direito penal. Como, por exemplo, a arguição de questionamento sobre a possibilidade de intervenção mínima do Estado no crime de bigamia. Então, né, se você tiver um bom conhecimento de... Isso aqui, inclusive, né, o arguidor queria saber posições doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema. Esse é um exemplo do concurso, né? Eu estava na minha pesquisa buscando aí as coisas na internet, descobri que essa foi uma pergunta, inclusive no concurso cartório de São Paulo, né? Foi uma pergunta, né, para entender a questão de direito penal, intervenção mínima, que aí seria um pouco mais principiológico, seria um estudo de direito penal, assim, jamais jurisprudencial, doutrinário, já sairia do foco aqui que eu mostrei para vocês, mas valeria uma questão aí na prova oral. Bom, e agora, está fazendo sentido, né, estudar penal para cartório? Você percebe que não é aquele bicho de 7 cabeças, não é, né? Tem ali um direcionamento que você pode ter com esse material aqui. Logicamente, a gente pode abrir mais, né? A gente vai fazer isso, né? Sabe que teoria da pena tem muita coisa ainda, né, para você destrinchar, como a gente fez na OAB, mas para a apresentação de hoje, foi isso aqui que a gente trouxe, né? E agradecer ao Igor aí, né? Não vou me estender, abrir para perguntas, né? Quem gostaria de perguntar. Deixa eu descompartilhar aqui. Como é que eu faço para abrir, Igor? Já abri aí. Bom, pessoal, fenomenal, né? Mais uma vez, aí, agradecer a presença de todos. O Edvan fez uma análise ali, uma lâmina que eu achei assim sensacional, porque na prova de Minas, eu fiz a prova do lado do professor André Borges, né, que é um professor bastante famoso aí do Damásio, e depois nós fomos embora juntos, né, e ele comentando que no concurso de São Paulo, né, o examinador sabia quem era o André. Né? O cara, vou perguntar direito civil, o cara vai me dar aula. Né?
vai falar o direito civil alemão. Então, não vou perguntar. E o cara acabou perguntando para ele teoria da pena e teoria do crime na prova oral, né, de São Paulo. Porque o examinador sabia, o examinador tem até medo de perguntar um tema de direito civil para ele, porque ele vai falar, olha, inclusive, né, na Polônia surgiu, ele sabe toda a história do direito civil, professor de direito civil há mais de 20 anos. Então, nesse tipo de prova, realmente faz toda a diferença, porque a prova oral é peso 4, né? E essa análise eu achei fantástica do Edivan, de trazer ali a teoria da pena e a teoria do crime. Outro ponto é que ele falou dos crimes relacionados à atividade, né? Quem esteve aí na segunda prova do Pará, na segunda fase do Pará, na segunda fase do Amazonas, né? A gente trabalha com os concursos de cartório, na prova da segunda fase do Amazonas, uma questão teórica era sobre direito penal. E aquele candidato que não tinha um domínio de direito penal, principalmente desses crimes que estão relacionados à atividade cartorária, perdeu ali, tivemos pessoas que zeraram a questão de direito penal. Então, zerar uma questão que vale 1 ponto na segunda fase, né, aquele candidato que zerou aquela questão é peso 4. É como se ele tivesse deixando 2 mestrados para trás. E não é fácil fazer um mestrado, né? Então, assim, essa análise ela é fundamental e ela já aconteceu a prova, a dinâmica que o Edivan trouxe ali com relação aos crimes relacionados ao protesto foi também uma questão de segunda fase da IESES na segunda fase do Pará, né? Então, aquele candidato, até estava conversando com o Marcelo Lessa, né, no Rio Grande do Sul, ele falou, cara, fui muito mal naquela questão e me deixou ali 20, 30 posições para trás, porque ele errou uma questão, né, que é peso 4, a segunda fase, e fez toda a diferença. A gente sabe que hoje os concursos com um nível muito alto e bastante disputado, você, nesse tipo de questão teórica, nós vimos aí, não só na matéria de direito penal, mas algumas disciplinas que as pessoas não gostam de estudar, vimos no Ceará, né, a gente falou aqui do concurso do Ceará, teve uma questão de direito tributário que, quando saiu o resultado, a coluna da questão de direito tributário era tudo 0, né? Pouquíssimos candidatos conseguiram pontuar, né, a questão de substituição para frente e para trás. Então, muita gente zerou aquela questão. Imagine você zera uma questão valendo 1 ponto, que é peso 4 na sua média, né? E isso te deixa 50 posições para trás, né? Então, novamente, gostaria de agradecer aí a belíssima apresentação do professor Edivan. Como eu já tinha falado aqui anteriormente, eu até coloquei aqui no grupo, eu tenho uma aula de direito penal, e depois vocês me cobrem, uma aula bem interessante de tudo isso que ele falou aqui. Eu apresentei no ano passado, foi bem rápido, algumas dezenas de questões, mas a gente pode fazer uma rodada novamente, as pessoas que não assistiram me cobrem, né, depois. Igor, cadê aquela aula lá de direito penal? Né? Eu vou trazer aqui uma noite para a gente estar falando sobre isso. E abro, né, a palavra aí para os demais que quiserem fazer alguma pergunta, né, e quiserem falar, a palavra está aberta a todos aí, ok? Vai ter que pedir aí a clicar que ele vai abrir, né? Grande Valdemir. Opa, boa noite. Já que o Igor me citou, vou falar. Primeiro, agradecer a exposição fantástica. Até eu gosto de direito penal e por razões óbvias aí, mas achei o destrinchar da coisa fantástico. E peço encarecidamente que você faça isso para todas as matérias aí, para a gente não ficar dando tiro no escuro aí. Se for possível, ajuda a gente nessa aí. A minha responsabilidade é penal e processo penal. Aí o Tilmar é constitucional, administrativo, cada um vai...
Ajuda a gente aí, porque isso aí é ouro em pó, né? Meu Deus do céu. Muito bom mesmo. E essa questão do direito penal é interessante, porque a prova do Ceará, por exemplo, a prova objetiva, o que me salvou foi o direito penal. E aí eu achei engraçado que quando eu saí da sala feliz, porque tinha muita questão de penal, a maioria era briga, né? Quando a gente foi se reunir no barzinho para tomar chopp, os caras ficavam me olhando, parecia que eu era um ET, né? Falou, porra, o que tu tá fazendo aqui, cara? Vai fazer concurso para a área policial. Eu falei, pô, já estou saindo dela, cara. Então, eu estou fugindo disso. Então, parabéns aí, um trabalho muito bom mesmo. E eu queria saber se você tem esse matéria para assim, esse estudo para, por exemplo, sei lá, para o NPDFT que está aberto agora, que eu tenho um sobrinho que está estudando nesse sentido, para a magistratura do Goiás. Eu Eu tenho alguns familiares que estão. assim, vou fazer, né? Na realidade, assim, o que eu faço, e aí qualquer um também pode fazer isso aí. Você entra, né? Não sei se o Igor já mostrou isso para vocês, né, na mentoria. Você entra no. Eu faço pelo Tec Concurso. Você entra no Tec Concurso, faz os filtros lá, né, ele gera um banco de dados para você, e aí você baixa com uma planilha no Excel e vai fazendo, né? Aquelas colunas, vai fazendo os percentuais e vai tirando as suas conclusões. E o ideal é você fazer esse mergulho, né? Pô, caiu muita questão desse assunto. Por exemplo, quando eu vi ali crimes contra a família, falei, cara, muito estranho, nunca vi nenhum monitoramento de crimes contra a família. Mas na hora que você vai para os editais de cartório, crime contra a família, você começa a entender, tá, mas aí tem muito a ver aqui com casamento, né, registro, né, curatela, tutela. Então faz sentido esses tipos de crime para a área cartorial, porque assim, crimes contra, né, contra a família na área policial, quase não tem. Normalmente a cobrança maior, né, de direito penal, processo penal, é a área policial, Ministério Público, mas aí cai naquele do dia a dia deles. O dia a dia da área policial, o quê? Homicídio, furto, roubo, né, Patrimônio e crimes, vida. patrimônio, Patrimônio e vida, vida. né, crimes sexuais, O, então cai ali. o grande problema, Valdemir, é que a gente viu essa apresentação, parece ser muito simples, mas não é tão simples assim. O Edivan está sendo muito bonzinho, que ele já faz isso há mais de uma década, né? Então, não é tão simples fazer esse tipo de análise, né? É um monstro, né? É Então, verdade, é assim, verdade. tem que agradecer realmente, porque ter essa visão pode fazer toda a diferença, não só numa prova de primeira fase, mas numa prova, você estudando para uma prova de segunda fase, né? Ó, vou olhar aqui a teoria do crime, teoria da pena, e até mesmo para uma prova oral, né? Então, não é tão simples assim. Eu, particularmente, não tinha essa dimensão, né? E claro que já vou estar com uma outra pegada agora para estudos aí para as fases do concurso de cartório, com certeza. Não, é genial o trabalho da Joana, genial. Esse PDF vai vir para a gente, os estudos, como é que a gente faz para adquirir isso aí? Eu vou passar para o Igor aí, o Igor que tem a mentoria aí com vocês, ele passa para vocês ou vai colocar em algum lugar, né? Assim, processo penal já estou na fase final também. E aí, processo Show penal de eu bola, show vou de bola. fazer, que é a minha responsabilidade. É porque hoje eu tenho me dedicado a dar aula para essa área, apesar de eu não ser advogado criminalista, apesar de toda vez que você tenta correr de uma área, a área parece que vai atrás de você. Inclusive, estou atuando na área criminal para algumas pessoas, mas assim, não era meu foco, mas acaba, né, a vida escolhe, não é você que escolhe as coisas. A vida acaba te escolhendo e aí dando aula para o DEPEN, né, que é Departamento Penitenciário Nacional, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal. Aí o Igor falou, olha, tem uma mentoria, né, e aí tem como você fazer o monitoramento, trazer alguma coisa de direito penal, processo penal. Não, inclusive eu faço isso, como o Igor falou, assim, para mim, né, assim, quando eu estava focado. Então, assim, antes de sentar para estudar, primeiro planejar. Tem um, depois, quem quiser ler, é um livro que fala sobre isso, é Ultra Learning. Ultra Learning. É um livro best-seller, já está em português no Brasil, que é um cara que ele, na realidade, fez lá uma graduação em ciência da computação no MIT em um ano.
Mas ele ensina lá como fazer isso. O que é que ele fez? Ele fez basicamente isso que a gente está fazendo aqui para concurso. Ele pegou, monitorou o que é mais importante lá na Faculdade de Ciência da Computação para ser aprovado, né, nas provas lá. Então, assim, e aí ele, né, hackeou várias formas de fazer isso aqui. Então, para línguas, né, aprender línguas. Então, ele veio para o Brasil, aprendeu português, foi para a China, aprendeu mandarim. Ele é americano, já sabia falar inglês, então aprendeu espanhol. E aí ele brinca que ele fala para o planejamento dele, né, para qualquer ultra learning, que ele chama ultra learning, qualquer aprendizado, ele investe 10% só de planejamento. Para a gente parece loucura, né? Se você vai fazer, sei lá, um estudo de 40 horas, ele investe, né, Pedro? Ele investe 4 horas só planejando. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, faz planilha, faz não sei o quê, faz não sei o quê. E aí ele vê o que é mais importante, vai e faz. Então, isso que o Igor falou é o que eu venho fazendo há algum tempo. Fala, cara, não sento para estudar sem antes saber o que é mais importante, né? Prova, trabalho aqui mesmo, né? No serviço público. Com base nesse estudo que você fez aí, que você mostrou para a gente agora, do que realmente é essencial para o direito penal, para o concurso de cartório, você lê todo o tema que é relevante e em 1 hora, né? Você lê no avião, você consegue tirar um proveito fantástico disso aí, né? Que você não vai ler do artigo 1º ao 350, você vai ler ali né? Vai ali, passa pelo 13, vai pelo local do crime ali para saber aquela luta ali e vai embora. Você vai só onde interessa. Como diria no boxe, você só bate onde dói, né? E se você tiver mapa mental, esquema, aí você... Fantástico, você fantástico. Parabéns. Gratidão aí. Gratidão aí o que você fez. Obrigado. Aí. Depois estamos aguardando o processo penal, vamos finalizar. Acho que depois o Igor acho que na próxima quarta-feira, quinta-feira, é teoria geral, né, do notarial. O Igor vai dar uma aula. Você ganhar 5 questões num concurso como o de São Paulo, por exemplo, acabou. Você sai literalmente para o paraíso. Pessoal, boa noite a mais todos. Alguém quer fazer pergunta? O William, acho que abriu o som ali, quer fazer pergunta, William? Não, gostaria só de agradecer, né, pela clareza e pelo monitoramento aí, como foi explanado tudo, né? É maravilha, como o rapaz que falou anterior aí falou, é ouro puro, né? E eu sou muito grato Valdemir, também, porque... eu estou com o celular da minha filha, é Valdemir. Dona Maria Eduarda, aí eu não vou chamar de Maria Eduarda, né? E é muito bom ver que com estratégias, né, a gente consegue cortar um caminho, vamos dizer assim, né, economizar muito tempo das nossas vidas, né? Sou grato aí ao Igor, ao professor Edivan pelo convite, né? E vamos que vamos aí para frente aí. Obrigado. Então, podemos encerrar, né, Edivan? Ok. Então, boa noite a todos aí. Obrigado aí pela atenção de vocês, né? O ativo mais precioso do mundo hoje é a atenção, né? Já que todo mundo só quer ficar nas redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram, e vocês tirarem um tempo aí da vida de vocês. Eu sei que também é um objetivo de vocês, mas mesmo assim, agradecer aí pela atenção. Abraço, Igor, Filmar, todo mundo aí. Boa Luiz, noite. Tereza, Arivan. Bons estudos, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana aí. Um grande abraço. Tchau. Vânia, tchau.